Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, meus irmãos? Espero que sim. O grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Estou hoje aqui para mais um dia de meditação, se alimentar da palavra de Deus e conhecer um pouco mais da Bíblia, relembrar. A gente vai meditar hoje na Bíblia de Estudo Pentecostal, com aquele propósito de ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje a gente vai meditar um pouquinho nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, e também em Gênesis, ali já estamos na metade do Gênesis. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo a leitura aqui não é só a Bíblia, tem o rodapé com muitos estudos, então vai ser bem demorado para ler toda essa Bíblia. Além de ler a Bíblia, ela já é gigante, ainda tem estudos, uns pontos importantes a respeito do que a gente vai lendo, então fica bem maior a Bíblia, praticamente é ler duas Bíblias. Hoje a gente vai ler o Gênesis um pouquinho e meditar um pouquinho na história de José do Egito, quando ele foi jogado aí e vendido pelos seus próprios irmãos. A gente vai meditar nessa história bíblica. Amém? Vamos fazer uma breve oração e já vamos para a meditação. Feche seus olhos e vamos conversar com o Criador. Senhor meu Deus, Papai que estás no céu, louvado, exaltado seja o santo nome do Senhor, meu Deus. Estou aqui, Senhor, mais um dia, necessitado, Senhor, da Tua misericórdia, necessitado da Tua graça, da Tua longanimidade, do Teu amor, do Teu perdão. Meu Deus, sabemos que somos falhos pecadores no mundo pecador, Pai. O pecado nos rodeia 24 horas, através dos olhos, dos ouvidos, da mente, dos sonhos, dormindo, acordado, o pecado quer nos dominar, Pai. Mas graças a Deus, o Senhor enviou Jesus, o nosso Salvador, nosso Libertador, aquele que enviou o Espírito Santo e através, Senhor, da fé e no sacrifício de Jesus Cristo, nós cremos que podemos vencer o pecado, dizer não para o pecado e sim para Deus, sim para Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado pela saúde, o alimento, o pão de cada dia, Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, as nossas fraquezas. Nos transforma, Senhor, nos muda, nos purifica, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada cristã, para que a gente possa alcançar a coroa da vida eterna, não pelos nossos méritos, por merecimento nosso, mas pelo mérito do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, que pagou nossos pecados naquela cruz, Senhor. Nos deu cada dia uma nova oportunidade de mudança, de melhora, de arrependimento de pecado. Obrigado, Senhor. Abençoa essa pessoa que está aqui, Pai. Abençoa ela em tudo, nas suas necessidades físicas, material, emocional, espiritual. Abençoa e salva essa pessoa. Também oro pela minha família, que o Senhor salva a minha família. Cuida, livra do mal, do perigo, Senhor, e salva. Abençoa os irmãos da igreja, todas as criancinhas, os jovens, os adultos, os pais, mães, avós, líderes, todos, Senhor, os teus servos que estão também nesta luta, que é essa vida, passar por essa vida, agradando o Senhor, se arrependendo dos pecados, fugindo do mal, fugindo da aparência do mal. Nos ajuda, Pai. Agora, através do Teu Espírito, nos ensina a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Vamos à meditação de hoje, meus irmãos. Gênesis capítulo 37, versículo 1. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam mais ainda. E disse-lhes: José, ouve, peço-vos, este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou-o um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro os meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe. E antes que se chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem um sonhador mor.
Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rúben livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Amém. Vamos agora meditar no estudo no rodapé da Bíblia a respeito de algumas partes importantes. Primeiro, José. A história de José nos revela como os descendentes de Jacó vieram a ser uma nação dentro do Egito. Esta seção de Gênesis não somente nos prepara para a narrativa do êxodo do Egito, como também revela a fidelidade que José sempre teve para com Deus e as muitas maneiras como Deus protegeu e dirigiu a sua vida para o bem de outras pessoas.
Ressalta também a verdade que os justos podem sofrer num mundo mau e iníquo, mas que por fim triunfará o propósito de Deus reservado para eles. Outro ponto importante quando a Bíblia diz assim, uma túnica de várias cores. A túnica ricamente ornamentada que José recebeu do seu pai contrasta fortemente com as túnicas comuns usadas por seus irmãos. Ela revelava uma posição especial de favoritismo e honra diante do seu pai. Outro ponto, quando a Bíblia diz um sonho. Deus, às vezes, nos revela a sua vontade através de sonhos proféticos, como diz Gênesis 28, 10 ao 17, Números 12, 6, 8, Daniel 7, Mateus 1, 20 ao 24. Hoje, sob o novo concerto de Deus, Deus ainda pode nos falar através de sonhos, como diz Atos 2,17, embora sua revelação e orientação emanem das Escrituras. João 15,7, 1 Timóteo 4,6, Tiago 1,21, e também do Espírito Santo que em nós habita, Romanos 8, 1 ao 17, Gálatas 5, 16 ao 25. Outro ponto importante a meditar é quando a Bíblia disse assim, houve este sonho. José revelou precipitadamente e imaturamente ao contar aos irmãos o seu sonho. O propósito do sonho era propiciar-lhe revelação e fé para o seu espinhoso futuro, e não para ser-lhe motivo de exaltação sobre os seus irmãos. Deus pode ter escolhido José para a missão de proteger a família de Jacó no Egito, por serem seus padrões morais e sua dedicação a Deus e as suas leis claramente superiores ao dos seus irmãos. 2 Timóteo 2:20. Outro ponto importante quando a Bíblia disse assim, os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu. Um dia esse sonho teve o seu cumprimento literal em Gênesis 42:6, Gênesis 43:26 e Gênesis 44:14. Agora, quando a Bíblia diz sobre Rúben, ele era o primogênito, primeiro filho de Jacó, e nessa condição ele deveria ser o líder dos seus irmãos. No entanto, depois do seu ato imoral com Bila, em Gênesis 35:22, ele perdeu para sempre a liderança espiritual definitiva e não conseguiu aqui influenciar suficientemente os seus irmãos. Outro ponto, quando a Bíblia disse, levaram José ao Egito. Embora José fosse tratado com crueldade pelos seus irmãos e vendido como escravo, Deus serviu-se dessas más ações do homem para realizar a sua vontade na vida de José. Como diz um estudo mais para frente aí sobre a providência divina. Outro ponto importante quando a Bíblia disse até a sepultura. A palavra sepultura aqui é a palavra hebraica Sheol, como diz no Salmo 16:10. Para uma explanação sobre esta importante palavra, precisamos meditar no Salmo 16:10. Amém. Finalizamos aqui a leitura de hoje sobre o Antigo Testamento. Vamos agora viajar para o Novo Testamento, aprender sobre Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 24. Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam
de dracmas, e disseram assim: vosso mestre não paga as de dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém. Mateus capítulo 18. O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, serem lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que estás no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está no céu que um destes pequeninos se perca. Amém. Vamos agora meditar em alguns pontos importantes sobre o que lemos até agora. Quando a Bíblia diz assim: se não vos converterdes, a conversão consiste no abandono total de toda forma de impiedade e entrega a Deus, seguida da prática de obras de justiça que produzam frutos dignos de arrependimento. É uma atitude que abrange
a totalidade do ser humano. Ela é uma necessidade, porque o homem natural segue um caminho de vida que o leva para longe de Deus, para a morte eterna, como diz Romanos 1, do 18 ao 32. A conversão é o homem voltando-se para Deus e recebendo a dádiva da salvação. Ela é obtida mediante a graça e o poder do Espírito Santo, pela fé, sendo, portanto, uma dádiva de Deus, como diz Atos 11, 18. Pelo fato de passarmos a andar com Deus, a conversão muda a nossa vida nas áreas do relacionamento com o próximo, muda nossos hábitos, os nossos compromissos, os passatempos e o modo de viver. A conversão faz parte da fé salvífica genuína e é uma condição básica para a salvação e para a santificação. Atos 26, 18. Outro ponto interessante quando a Bíblia disse assim, pendurasse ao pescoço uma mó de azenha. Segundo está escrito aqui, quem arruinar espiritualmente uma criança ou um crente sincero incorrerá em maior ira de Jesus Cristo. Vamos a alguns pontos interessantes. Primeiro, pastores, professores e especialmente os pais devem prestar atenção especial a esta palavra de Jesus Cristo. É responsabilidade dos pais instruir os seus filhos nos caminhos de Deus, como diz Lucas 1,17, Efésios 6,4, 1 Timóteo 4,16, Deuteronômio 6, do 1 ao 9. E protegê-los da influência do mundo e da influência de Satanás, como diz Tito 1, 10, 11. Também Tito 2, 11, 12 e também 1 João 2, 15. O segundo ponto interessante aqui é que pais cristãos não devem permitir que os seus filhos vejam ou sejam influenciados por colegas ímpios. Os pais devem tomar muito cuidado com os passatempos que eles permitem em casa e fora de casa para os seus filhos e também não descuidar do que se passa com os filhos quanto à educação na escola pública. Dependendo do tipo, os meios de entretenimento semeiam mundanismo na mente e no coração dos filhos, como diz Salmo 101, 3, Efésios 6, 4, Colossenses 3, 21. Vamos agora para mais um ponto, quando a Bíblia diz assim, ai daquele homem. Jesus adverte que aqueles que servem de instrumento para pôr coisas pecaminosas diante dos outros, e especialmente diante das crianças, receberão extrema condenação. Primeiro, por escândalos, tais como diversões mundanas, ensinamentos humanistas, filmes imorais, literatura pornográfica, drogas, bebidas alcoólicas, maus exemplos, falsas doutrinas e companheiros iníquos. No caminho dos outros é ajuntar-se a Satanás, o grande tentador, como diz Gênesis 3, 1 ao 6, João 8, 44 e Tiago 1, 12. Outro ponto aqui, o segundo, é que o procedimento santo dos fiéis é remover da vida da nossa família, remover do nosso lar, das nossas igrejas e da nossa própria pessoa
tudo que possa levar os outros à tentação e ao pecado. Amém. Muito bem, meus irmãos, finalizamos aqui mais uma meditação, agradecidos a Deus pela oportunidade. Que Deus abençoe você, sua família e até o próximo vídeo. Fique com Deus.